Êxodo capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali a água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, os nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo a mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha de Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Amém. O primeiro verso começa com uma palavra muito especial aqui, que nós vamos encontrar em outros textos. Quando o texto chama todo aquele povo reunido no deserto, caminhando para um lugar, chama esse povo de congregação de Israel, ou congregação dos filhos de Israel, fazendo aqui menção de uma grande igreja que estava caminhando e se deslocando para um lugar. Era uma grande igreja reunida no deserto, uma mega cidade que caminhava, se deslocava, e o texto chama isso de a congregação dos filhos de Israel. Amém? Depois nós precisamos observar que mesmo caminhando debaixo da presença de Deus, não pararam de surgir problemas. A nossa caminhada em Cristo nessa terra, ela é assim, e não vai parar de surgir problemas. Vai reduzir na nossa vida o número de juízos, porque nós não vamos mais andar tanto em pecado como nós andamos outrora no Egito. Vai reduzir muito os juízos, e na maioria dos cristãos, dos crentes que se convertem a Jesus, vai reduzir drasticamente, inclusive,
acidentes e doenças, por causa que Jesus transforma a vida e também transforma a saúde. Isso é verdadeiro. Mas não vai parar de ter problemas, dificuldades e crises. E no texto passado eles receberam o pão do céu. Aquilo foi miraculoso, de um tamanho, de um tanto, que eles olharam para aquilo e perguntaram para Moisés: o que é isso? E nós estudamos a partir do salmista, que fala que aquilo era o pão do céu, era o mesmo pão que Deus dá para os anjos. Aquilo era um milagre, mas a presença de um milagre na nossa vida não nos abstém de todas as dificuldades da semana, do mês, do ano, e nós vamos ter crises, dificuldades e muitos problemas para resolver. Amém? Então, quando alguém pregar para você essa pregação neopentecostal colorida, de que entrou Jesus na sua vida, acabou os problemas, não acredite, porque isso não é verdadeiro. Nem Jesus ficou sem problemas, nem o apóstolo Paulo ficou sem problemas, mas Deus nos capacita de uma outra forma para que a gente resolva os problemas. E dentro do cristianismo, os problemas nos levam para os pés de Deus. E nós podemos dizer hoje, e nós vamos dizer isso lá no céu: graças a Deus por cada problema, porque esses problemas nos fizeram ser mais íntimos e mais sensíveis com a presença de Deus. Eu costumo dizer, graças a Deus pelo juízo, porque se não houvesse juízo, seria impossível fazer igreja. Porque se tudo andasse bem, mil maravilhas, sem Deus colocar um problema, um juízo na vida das pessoas, as pessoas desapareceriam das igrejas. Mas Deus coloca juízo e as pessoas voltam para Deus. Graças a Deus pelos problemas. Amém? Amém. Nós vemos aqui dois textos, dois quadros, e eles têm nesse texto do capítulo 17 dois problemas. Um com a sede e um com Amaleque, um dos povos que habitavam nos desertos já há muitos anos, resolveu atacar o povo de Israel. E quando a Bíblia fala aqui desse deserto de Sim, nós não sabemos exatamente ao certo qual é esse deserto, porque em todas as escrituras do Antigo Testamento a Bíblia vai mencionar 19 desertos, e cada um deles é diferente, é um diferente do outro, mas é um dos desertos chamados deserto de Sim, que provavelmente era muito perto da península do Sinai, porque você pode olhar no capítulo 20, eles estão diante do Sinai, aonde Deus vai mandar o Moisés subir e vai entregar os 10 mandamentos. Amém? A raça humana foi criada para ser dependente do Criador. Deus colocou eles dentro do deserto, e nesse lugar eles não dependiam mais do Egito, dos pepinos, das cebolas, das carnes do Egito, do faraó, das ordens dos capitães do Egito. Deus colocou eles no deserto para que eles aprendessem a confiar e a depender de Deus. Você precisa marcar isso. Se tem algo aqui que sobrepuja, que é uma linha que vai acima de todas as linhas de aplicação de todo o texto da caminhada do povo de Israel do deserto em direção a Canaã, esse é um dos maiores temas: ensinar a dependência. Adão e Eva caíram na tentação de não depender mais de Deus. Adão e Eva não caíram por causa do pecado da pornografia, porque não existiam outras pessoas ali. Eles não caíram por causa do pecado da festa, da balada, da bebida, porque só tinham eles ali. Adão e Eva não caíram em outro pecado, a não ser na tentação de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso é conhecimento misturado, bem e mal, é conhecimento misturado, mundo e cristianismo, é conhecimento misturado. Era uma mistura de, às vezes eu dependo de Deus e outras vezes não. Tem algumas coisas que eu oro pedindo para Deus opinião, outras não, porque eu sei, eu sou independente, eu sei. Adão e Eva caíram na tentação de não depender mais de Deus. E não depender de Deus é o desejo de ser um pequeno Deus autossuficiente. E eu provo pela Escritura para você. Eles disseram para Deus: nós queremos ser independentes. E Deus disse para eles: então tá bom, vocês vão ser independentes, vocês não vão mais precisar depender de mim, você vai produzir a tua comida,
Você vai plantar, arar o solo, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Você, mulher, agora vai depender de quem? Do teu marido, porque antes a Eva dependia de Deus. A independência, ela tem o seu preço. E nós somos criados para sermos dependentes de Deus. A pessoa que não depende de Deus, ela é perdida. O deserto é onde caem as máscaras dos pequenos deuses. Eu vou repetir isso, guarde isso no seu coração. O deserto é onde caem as máscaras dos pequenos deuses. O deserto coloca por terra todas as teorias vazias. Às vezes nós temos teorias na nossa vida, mas quando chega o dia do deserto, a teoria, ela é testada pelo deserto. E se aquilo não é verdadeiro, aquilo é como um balão que estoura e vai embora. O deserto traz ao homem a realidade nua e crua de como as coisas realmente são. O deserto. Quando nós temos do bom e do melhor e não nos falta nada, esse é o ambiente da criação de teorias vazias. Mas o povo que estava ali no deserto, todos os balões inchados com gás hélio que voavam sobre a cabeça deles, Deus estava furando um após o outro, e teoria caía por terra, e ficou quem? Apenas eles, nus, cruz, sem nenhuma máscara. Porque o deserto nos revela quem nós realmente somos. O deserto nos mostra quem realmente somos e como é o nosso interior. Na prosperidade o povo era tranquilo, dava pão, dava água, não precisava povo mais tranquilo e glória a Deus. Mas quando veio o deserto, quando veio a sede, como o povo reagiu? Na escassez eles demonstravam como realmente estava o interior. Na escassez. E como estava o interior deles quando faltou água no lugar onde Deus mandou que eles fossem? O que saiu deles? Quando tinha água, tinha pão, estava tudo bem. Mas quando chegou a escassez da água, o que eles tinham dentro deles? Murmuração. Vamos falar junto bem alto? Murmuração. E nós olhamos aqui nesse texto uma das figuras muito interessantes de todos esses textos até Deuteronômio, que se chama Moisés. Nós vemos esse homem tropeçar em alguns pontos. No capítulo 18, o sogro dele traz a família dele atrás, diz: homem, você está no ministério, e a família, homem? E a família, parecia que às vezes o Moisés achou que ia ser uma questão de 10 dias e estava tudo certo, mas não de uma vida. E o ministério é para uma vida, não apenas para alguns dias. O Moisés cuida da tua esposa, dos teus filhos. O ministério é lugar de conhecer de perto a natureza das pessoas. Meus irmãos, não tem outro lugar a não ser no ministério que se conheça de perto a natureza das pessoas. Quando você elogia, você não conhece a pessoa como ela é. Mas quando você contraria alguém, aí você sabe como a pessoa é. Quando você contraria ela. Moisés não recebeu gratidão após passar pelo Mar Vermelho, ninguém agradeceu. Mas foi acusado de enganador quando faltou água. Quando faltou água, eles disseram: você nos enganou, você nos trouxe para o deserto para nos deixar morrer de sede e de fome. Moisés não recebeu gratidão quando clamou ao Senhor e recebeu um pão do céu, mas foi acusado de líder mal intencionado quando o povo estava com sede. E ele é acusado de mal intencionado. Quando eles disseram aqui no verso 3, tendo aí o povo sede de água, murmuraram contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, os nossos filhos e a nossos rebanhos? Eles estavam dizendo que o Moisés era um líder mal intencionado. O pastor Russell Champlin, eu gosto de algumas frases dele, ele diz assim: o povo de Israel usou essa questão para desafiar o direito de liderança do Moisés. O povo irou-se, estando pronto para apedrejar Moisés, a menos que ele conseguisse água. Da onde que o Moisés conseguiria água? Da onde trazer água? De onde buscar água?
Elias orou ao céu e Deus deu chuva, mas antes o Elias orou e o céu se fechou. Mas aonde trazer água? Meus irmãos, o ministério de liderança é desafiador e ele ensina vários pontos vitais. Primeiro ponto vital: o líder não é um Deus. Você olha comigo no verso 2: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Moisés não era dono de indústria que cava poços artesianos? De onde que ele traria água nessa situação tão difícil? Meus irmãos, o líder não é um Deus. Sobre vários aspectos, o líder não consegue fazer todas as coisas que às vezes as pessoas gostariam que ele fizesse. E tem igrejas que tratam o seu líder como um Deus. Qualquer coisa que ele diz é ex-cátedra. E na maioria das vezes é um líder que às vezes leva as pessoas para longe de Deus. Mas o líder se torna um Deus naquele lugar. E o líder não é um Deus. Moisés não tinha poder para fazer água. O líder não é um Deus. A maioria das questões você vai ter que pedir para Deus. Você vai ter que orar, jejuar e pedir para Deus. Não adianta pedir para o pastor não é um Deus. Amém? Amém. A segunda questão que a liderança nos ensina, o verso 4: então clamou Moisés ao Senhor. O líder precisa depender do Senhor. Um líder que para de depender de Deus, ele cava a própria cova. Meus irmãos, um homem que é pai de família, marido, ele precisa aprender a depender de Deus. Esse homem muitas vezes vai ter dificuldade na sua casa, que ele vai ter que colocar o joelho no chão e ele vai ter que depender de Deus. Isso é dado unicamente para o marido na casa. A Bíblia ensina e a Bíblia clama para que os homens entendam que eles são sacerdotes do lar. De uma forma estratégica, Deus chamou Moisés homem para ser líder, Arão homem para ser sacerdote, Jesus homem para ser Deus. Há um pedido especial para que os homens sejam sacerdotes, e o líder precisa depender do Senhor. O líder da igreja, o líder da casa, como marido, precisa aprender a depender de Deus, a clamar a Deus. No capítulo 15, no verso 25, você pode olhar comigo uma outra dificuldade enorme que o Moisés teve. No verso 25, primeiro eu vou ler o 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor. Um homem precisa ser o sacerdote da sua casa. O homem precisa ler a Bíblia. O homem precisa orar. O homem precisa interceder sobre a sua casa. E isso não é para outros homens, isso é para nós. Um homem precisa ser um líder que busca a presença de Deus. O líder é de carne e de osso. Nós olhamos para o verso 12. Nessa segunda dificuldade que nós temos nesse texto, a guerra. E quando eles já estavam restaurados da sede, tiveram o problema do desgaste da guerra. E nessa situação, o verso 12 diz assim: ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Meus irmãos, responsabilidades espirituais são responsabilidades que pesam. A nossa vida, ela não é unicamente medida por coisas materiais. A nossa vida, ela é medida pelas coisas espirituais. Por detrás de todas as decisões existem caminhos espirituais. Essa batalha que estava acontecendo contra o povo de Deus, Amaleque se levantando contra a congregação de Israel, não era minimamente ou meramente uma batalha carnal, material, de espadas e estratégias. Era uma batalha espiritual. Quem precisava estar ali e levantando as mãos sobre o povo
para que tivesse a bênção da vitória, era o líder, era o Moisés. Enquanto que o Moisés abençoava o seu general, o Josué, as suas mãos eram pesadas, pois não era meramente material, era espiritual, o peso, a opressão era espiritual. Mas mesmo nós, tendo uma vida de oração, vida de Bíblia, vida na presença de Deus, nós somos fracos, porque nós ainda vivemos em carne e osso, nós não vamos conseguir ir sozinhos. O verso 11 diz assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. O texto insiste em nos mostrar que tinha algo espiritual por trás. Quando a bênção do líder era retirada com mãos cansadas, Amaleque vencia. Quando ele levantava as mãos, o povo de Israel vencia. O líder é de carne e de osso. Ele não tem um corpo espiritual e angelical, é de carne e de osso. O líder precisa descansar na pedra. Quando o texto aqui fala no verso 12, na segunda parte do verso 12, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Tudo isso aqui tem significados espirituais, porque eles não precisariam escrever ou colocar o detalhe que ele se assentou numa pedra. Então a questão de se assentar numa pedra, quem é sempre chamado de pedra na Bíblia? Jesus. Jesus é a rocha aonde o homem construiu a sua casa, vieram a chuva, os ventos, as tempestades e não caiu. Jesus é a rocha, é a pedra angular. O apóstolo Pedro diz que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, mas ele se tornou a pedra principal da construção de Deus. Jesus é a pedra. Olha onde o líder vai descansar: na pedra. No texto passado, o texto falou no verso 30, Êxodo 16:30, assim descansou o povo no 7º dia. Eles descansaram no Senhor, porque eles obedeceram. O Moisés precisou descansar na pedra, senão ele não conseguiria travar essa batalha até no final. Nós sabemos que muitas vezes nós precisamos sentar, e quando nós nos sentamos com Jesus, há uma diferença quando nós levantamos. Meus irmãos, isso aqui não são apenas frases de efeito, isso precisa se tornar uma realidade da nossa vida. Sentar para estar na presença do Cristo. E quando Moisés descansou, ele sentou para se apoiar, ele descansou na pedra. O líder precisa de apoiadores leais. O verso 12, depois desse texto da pedra, diz assim: Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Uma liderança não funciona se o líder não tiver junto dele apoiadores leais. Se uma igreja está em constante conflito, o tempo todo há aquela ameaça de um disputar a liderança com o outro, e isso cansa, isso mata a igreja. Uma igreja só funciona se a liderança é leal, se todos têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito. E o Moisés precisou aqui de apoiadores leais, e o texto chama e diz que um era Arão e o outro era Hur. Nós precisamos de apoiadores leais se nós estamos diante de um trabalho espiritual. Isso aqui é muito interessante, porque o Arão e o Hur, eles seguravam os braços do Moisés. O poder e a autoridade da bênção saíam das mãos de quem? Do Moisés, não do Arão e não do Hur. E muitas vezes nós, no trabalho de construir o reino de Deus, nós não estamos no trabalho de dar poder, mas nós estamos no trabalho de segurar os braços de alguém. Isso também é trabalho.
E antes que alguém chegue no ponto de estender as mãos para abençoar, ele precisa passar por muitíssimas vezes de estar ali para segurar os braços de alguém que já abençoa. Entenda isso. E se o Moisés não tivesse esses líderes leais, eles teriam perdido a batalha. Quantas igrejas que perdem batalhas porque os líderes não são leais? Os líderes precisam da bênção do líder. Quando Deus fala no verso 9, com isso ordenou Moisés a Josué, Moisés ordenou a Josué, escolhe nos homens e sair a peleja contra o Amaleque. O Moisés mandou escolher líderes. Nós sabemos que depois o Josué se transforma em um general em muitas batalhas que ainda eles tiveram com outros povos. Ele se transformou num general. E o Josué foi tão leal ao Moisés que depois o Moisés foi para a eternidade e Deus passou o ministério do Moisés para o Josué, não por causa de capacidade, mas por causa de lealdade. Não por causa de capacidade, mas por causa de estarem olhando para o mesmo objetivo, o mesmo lugar. E os líderes precisam da bênção do líder. Aquela batalha que acontecia lá no vale, entre os montes, enquanto que o Moisés levantava as mãos, Josué vencia. Quando ele abaixava as mãos, Amaleque vencia. Quem precisava da bênção lá no vale para vencer a batalha? O Josué com o seu exército. A igreja precisa da bênção. A igreja precisa da bênção do abençoador. E se nós não tivermos a bênção do abençoador, nós perdemos todas as batalhas. Aqueles que estavam lutando do lado certo foram abençoados. Eles não se assentaram aos pés dos montes e esperaram que o exército caísse. Mas quem foi abençoado? Aqueles que estavam lutando do lado certo. Porque os outros também estavam no vale. Os amalequitas também estavam no vale, batalhando e lutando. Mas quem recebeu a bênção? Aqueles que estavam do lado certo foram abençoados. E você precisa ser liderado por um líder que edifica um altar no Senhor. O verso 15 é aqui um profundo conselho. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Você precisa ser liderado por líder que constrói, que levanta altar ao Senhor. O que é aqui a minha bandeira? Aqui a minha bandeira significa o meu objetivo, o meu propósito, minha vida. Eu tenho o meu coração nisso. Deus é a minha bandeira. Eu levanto aqui o meu propósito. Deus é minha bandeira. Vocês podem imaginar, tem pessoas que levantam bandeiras políticas e ele vive e morre por aquilo. Tem pessoas que levantam bandeiras de time de futebol e ele morre e ele vive por aquilo. Ele esquece tudo o resto, aquilo é a motivação da vida dele. O que é a motivação de Moisés? Quem é a bandeira dele? Deus, Jesus. Essa é a bandeira dele. Ele vivia e ele estava pronto para morrer, porque Deus era a bandeira dele. Nós vamos voltar no verso 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas. Agora eu quero que você leia junto comigo, bem alto, essas palavras: segundo o mandamento do Senhor. De novo. Segundo o mandamento do Senhor. Então, nesse verso 1, o texto diz que eles obedeciam o mandamento do Senhor, certo? Não tem como contestar. O verso 3: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse. O texto do verso 3 diz que eles murmuraram. E a minha pergunta é: como que um texto que diz que eles obedeciam a Deus, esse mesmo texto tem capacidade, tem espaço para dizer que eles também murmuravam? Não tem como entrar na nossa cabeça
Não tem como encaixar isso. Como que um povo que obedecia também murmurava? Eles obedeciam, mas não era de todo o coração. Eles estavam ali no deserto, mas o coração deles estava no Egito. No primeiro problema que surgia, a boca deles estava cheio, estava vasta de: por que nós temos que morrer no deserto? Não seria melhor no Egito? Eles estavam de corpo ali, mas o coração deles estava no Egito. Quem tirou eles do Egito foi Deus. Quem fez eles atravessar o Mar Vermelho foi Deus. Quem estava sustentando, Deus estava sustentando. Mas no fundo da alma eles não queriam estar ali, eles queriam estar no Egito. E eu faço uma pergunta para você. Eu gostaria que você fosse razoável e você pensasse de verdade no seu coração. Você tem um encontro com Jesus? Você é uma pessoa convertida? Você não pode enganar ninguém. Você pode enganar as outras pessoas, mas você não pode enganar Deus. E se você não tem um encontro com Jesus, você sabe disso. Você sabe disso. Você não tem um encontro com Jesus. E você precisa ter um encontro com Jesus, senão você vai para o inferno. E essas mesmas palavras Jesus vai falar para você no dia do juízo final. A única pessoa que vai sair perdendo é você. Mas você tem um encontro com Jesus, você tem um dia que você tem certeza que aquele dia você entregou a tua vida para Jesus. E então eu vou fazer uma pergunta: você está aqui de todo o teu coração, ou uma parte do teu coração queria estar em outro lugar? Você dizima de todo o teu coração? Você oferta de todo o teu coração? Assim, não existe nenhuma outra migalha de outra vontade? Você vem no estudo bíblico, no culto, de todo o teu coração? Você lê a Bíblia, você ora de todo o teu coração? Ou você queria estar fazendo outra coisa? Meus irmãos, uma boa parte do questionamento, por que alguém não amadurece, não cresce, não produz frutos no reino de Deus, a resposta está aqui: de todo o coração. O pastor Luciano Subirá, ele tem um livro que ele escreveu, De Todo o Coração, e vale a pena ler. Ele tem também uma pregação no YouTube, De Todo o Coração, que vale a pena assistir. Eu indico para assistir. E numa das pregações ele fala que ele confronta uma pessoa da igreja dele sobre dízimos e ofertas, e ele diz: Deus me falou que você dá, mas não de todo o teu coração. Sirva ao Senhor de todo o teu coração. Tira da tua vida tudo aquilo que disputa lugar. Se nós estamos aqui, que seja de todo o teu coração. De todo o teu coração. Eles não estavam de todo o coração no projeto de Deus. Eles não estavam de todo o coração andando para Canaã. Eles não estavam de todo o coração ali olhando para o mesmo lugar que Deus olha. Porque aqueles que estão de todo o coração podem até passar sede, mas ele não abre a boca, porque o projeto é dele também. Ele não reclama. Alguém que é de todo o coração, aquilo é dele. Ele protege, ele guarda, ele cuida, porque é dele, é de todo o coração. E eu vou dizer algo para você: o reino de Deus não pode ser alcançado por aqueles que não amam a Deus de todo o coração. Se nós não andarmos com Deus de todo o nosso coração, o nosso tempo aqui é um tempo perdido e jogado fora. Ande com o Senhor, mas ande de todo o coração. E pare de olhar para o Moisés. Às vezes você está olhando só para o pastor e achando que o pastor está tornando a caminhada difícil. Para de olhar para o Moisés. As pessoas aqui, qualquer problema, o problema era quem? A culpa era de quem? Era o Moisés. Eles não enxergavam Deus na coisa. Você está entendendo isso, irmão? Eles não enxergavam Deus no caminho. Eles não viam Deus na caminhada. Eles não viam Deus.
eles olhavam só para homens. O problema é o Moisés, porque o problema é o Moisés, e o problema é o Moisés. Eles obedeciam, mas não era de todo o coração. Na primeira crise, desejaram voltar para o Egito. Na primeira dificuldade, murmuraram. Na dificuldade que tiveram com a água, tiveram vontade de apedrejar o Moisés. Na dificuldade, duvidaram da presença de Deus. Olha comigo o verso 7 no final. Olha o que eles estavam também falando aqui no texto. Está o Senhor no meio de nós ou não? Será que Deus está com nós ou não? Eu acho que Deus não está com nós, senão a gente não ia passar sede. Mesmo andando com Deus, nós também temos dificuldades. Você precisa servir ao Senhor de todo o teu coração. De todo o teu coração. Se nessa noite você não levar outra coisa da mensagem para casa, leve isso para casa para você meditar. Precisa ser de todo o coração. Em Deuteronômio 28, 47, naquela parte das maldições, tem um texto que eu gosto muito. Deuteronômio 28, 47, o texto diz assim: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. O texto estava aqui falando sobre pessoas que estavam andando para Canaã, mas não de todo o coração. E há pessoas que estão na igreja, mas não é de todo o coração. E para Deus não serve se não for de todo o coração. Deuteronômio 6, capítulo 6, verso 5. Deus ordena ao povo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Meus irmãos, a igreja não é um entretenimento. O grupo de louvor não é um entretenimento. Se não for de todo o coração, não vale. Deus não recebe. Aquele que não serve ao Senhor de todo o coração não consegue obedecer. Aquele que não serve ao Senhor de todo o coração serve a si próprio. Tiago capítulo 1 verso 8, o apóstolo Tiago diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Uma das traduções da palavra dobre é duas almas. Isso significa duas vontades, significa coração dividido. E não serve se tem coração dividido. Precisa ser de todo o coração. No verso 5, Deus dá vitória para Moisés. Respondeu o Senhor a Moisés. E eu digo assim: o que seria do líder se não fosse o Senhor? Meus irmãos, muitas vezes no ministério, o pastor precisa matar no peito algumas coisas, e fica às vezes uma noite sem dormir, porque a pergunta é: será que Deus vai vir? Será que Deus vai entrar em providência? A pergunta é, mesmo que dentro da alma se tenha uma certeza incrível que Deus precisa tomar providência, eu creio que Deus vai, mas existe um pouquinho de será que Deus vai? Graças a Deus, quando nós colocamos o nosso tudo, Deus entra em providência. E Deus entrou em providência por Moisés, porque Deus não deixa o seu nome cair por terra. E o verso 5, respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste Uriu e Pai. Duas coisas. Quem ele deveria levar? Os anciões, os velhos, os vividos. Esses deveriam assistir o milagre. Por que você acha que Deus mandou que os velhos assistissem o milagre? Quanto mais incredulidade, mais precisa ser visto o milagre. E outra coisa, leva o teu bordão. Agora você perceba alguma coisa. Quanta coisa que o Moisés já tirou do bordão. E quanta coisa já tinha dentro do bordão. Dentro daquele bordão estavam as serpentes lá dos magos do Egito. E muita coisa já saiu do bordão. Ele usou o bordão para tocar as águas do Nilo e se tornarem sangue, mas não tinha poder e autoridade de fabricar água. É única e exclusivamente do poder de Deus o poder e autoridade para fazer água.
leva o teu bordão, verso 6, eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Você percebe que nesse texto está escrito, ferirás a rocha? Deus mandou ele bater. Fere, bate, você precisa colocar força. Fere. Se o Moisés pegasse aquele cajado e batesse em qualquer pedra, sairia água? Não. Deus deu a orientação de uma rocha que estava num determinado lugar. Mas se aquela rocha estivesse sozinha lá, ela também não produziria água. Quem estava sobre aquela rocha? Deus, Jesus. Meus irmãos, essa rocha aqui, ela significa igreja, sistema de igreja. Aqui a igreja tem um sistema. Nós podemos até bater, mas se Deus não estiver sobre a rocha, ela não produz águas. O que significa a rocha? O teu sistema de trabalho. Você estudou, você tem um diploma, você trabalhou, você comprou um caminhão, você montou uma empresa. É o teu sistema de trabalho, é a rocha. Se Deus não está ali nesse negócio, não produz água. O que é a rocha? É o nosso casamento. O nosso casamento é formado por uma parte humana e por uma parte espiritual. A nossa parte humana é a construção humana, o amor humano, o entendimento humano. Mas nós podemos fazer tudo o que humanamente é necessário. Mas se Deus não estiver sobre a rocha, até pode bater, mas não sai água. A diferença de tudo isso é que Deus estava sobre a pedra e Moisés bateu na pedra certa. Quantas vezes as pessoas insistem em bater em pedras eradas e não sai água? Em qual pedra eu vou bater então, pastor? Naquela que Deus estiver sobre ela. Não adianta você gastar energia em outra pedra, ela não vai produzir água. E Deus deu vitória para o líder. A fé religiosa, diz Russell Champlin, a fé religiosa me leva a uma rocha seca e estéril, aonde não há água. Podemos apelar para os nossos recursos, mas continua sem água se Deus não estiver no negócio. Deus precisa estar sobre a pedra. João capítulo 4, verso 14, Jesus diz, eu sou a água da vida. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. No mundo espiritual, a água da vida não pode ser substituída. A única rocha que produz água que dá vida se chama Jesus. E eu repito aqui com nós, também não é uma frase de efeito. Só Jesus pode dar água da vida. Só Jesus. Aqueles que procuram vida eterna jamais a encontrarão nas águas anestésicas que Satanás oferece. Satanás também oferece água, mas essa água não é da rocha, e essa água não é a água da vida. As águas que Satanás oferece são águas anestésicas, que vão deixando a pessoa cega, surda e dura, e vão afastando a pessoa do reino de Deus. Mas as águas de Jesus curam os ouvidos, curam os olhos, curam o coração, curam o interior e curam a nossa história. Você precisa buscar essa água da vida todos os dias. A vida com Cristo é uma vida muito simples. É clamar, é cada dia pegar o pote e buscar pão, que é a Bíblia, e cada dia buscar a água da vida. E essa água da vida só existe em Cristo. E essa é a água verdadeira. Amém? Amém. Eu quero orar com você. Você pode fechar os teus olhos. E nós vamos colocar na presença do Senhor. Você pode colocar na presença do Senhor a tua vida, o teu casamento.
aquilo que dentro do teu coração está seco, e muitas vezes você já entendeu que há morte dentro de você naquele assunto. E eu quero convidar você para você colocar na presença do Senhor aquilo que você quer tanto que mude na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, a minha gratidão, pois o Senhor nos deu entendimento. Hoje o Senhor nos abriu a arca do conhecimento e nós entendemos mais uma parte dos mistérios do céu. Seu Deus, nos ensina, Pai, como o Senhor funciona e como são os mistérios na Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu Te agradeço, Pai, por essa palavra tão elucidada e transparente sobre liderança, e também por mais uma vez o Senhor nos reforçar que nas batalhas, nas nossas batalhas contra os Amaleque, nós precisamos buscar a Tua presença e descansar sobre a pedra. Seu Deus, em nome de Jesus, eu quero nessa noite clamar, Senhor Deus, pela água da vida sobre nós, pela água que cura os olhos, por essa água que cura os ouvidos, por essa água que cura o coração, por essa água que cura histórias, pela água da vida que cura casamentos e famílias. Seu Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e nós entendemos a nossa dependência do Senhor. Seu Deus, abre os nossos olhos e nos cura para a gente entender o quanto nós somos dependentes da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.